Professora, tem criança que bate nos colegas aí na sua sala? Calma, que o socorro chegou. Eu sou Vivian Mazeu e aqui eu ensino tudo sobre educação infantil. A minha missão é transformar profissionais da educação infantil em professoras seguras. Aquela que sabe exatamente o que fazer, como fazer e principalmente por que fazer com bebês e crianças. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, toda semana tem vídeo novo por aqui. E se você ativa o sininho, você é sempre avisado e não perde nada do que eu trago por aqui. E nesse vídeo, a gente vai falar sobre as crianças que batem. É difícil uma sala que não tenha uma criança, pelo menos, que esteja batendo, mas também é possível você colocar em prática o que eu vou falar aqui e diminuir muito esses conflitos ou até zerar, dependendo aí do seu caso. Então, fica comigo até o final. E a gente vai começar falando quando essas crianças batem. Para além de olhar, a criança batendo, o que eu faço? Primeira coisa que tem que fazer, 2 passos para trás. Quando essas crianças estão batendo? Então, geralmente, as crianças batem porque elas estão disputando um brinquedo, ou porque tá cansada, tá frustrada, tá com sono. De uma forma ou de outra, quando a criança bate, ela está tentando te comunicar alguma coisa. Ela está tentando te dizer alguma coisa. Então, é importante ficar atenta ao que a criança está comunicando. O que significa isso? Por que será que essa criança bateu? E muitas professoras eu escuto falar assim, ai, Vivian, mas sabe o que aconteceu? Ela bateu do nada. Ai, ela sempre bate ou ele sempre bate do nada. Deixa eu te contar um segredo. Não existe bater do nada, tá? Não fale mais isso. Se você falou no passado, esquece. Não conta pra ninguém não, finge que ninguém ouviu, passa uma borracha e não fala mais, porque senão você vai passar vergonha. Qualquer pessoa que estuda sobre desenvolvimento infantil sabe que a criança não faz as coisas do nada. Tem um motivo. Agora, eu não estou conseguindo identificar o motivo. Ok, aí é válido, tudo bem, você não identificou ainda. Mas percebe que não existe essa coisa de não bater do nada. Ninguém faz nada do nada. Ai, a pessoa, sei lá, brigou com o marido do nada. Do nada não, gente, esse marido fez alguma coisa. Ai, a pessoa se jogou de uma ponte do nada. Do nada não, alguma coisa ela estava sentindo, alguma coisa ela estava passando. Então, sempre tem um motivo. Nunca é do nada. Com o adulto e também com a criança. Com a criança não é diferente. Com o adulto e também com a criança. Nunca é do nada. Então, a partir de agora, quando você olhar, você não vai mais falar que é do nada. E, principalmente, você vai exercer a autorresponsabilidade. Os seus alunos, as crianças com as quais você trabalha diariamente, são crianças, bebês, crianças bem pequenas, né? São crianças. Logo, a pessoa que tem que ter um entendimento da situação somos nós, os adultos. Então, quando eu olho para a criança e falo que é do nada, isso é uma forma também de justificar a minha falta de visão. Eu não sei qual foi o motivo e aí eu falo que foi do nada. É fácil me justificar, sabe? Justificar a minha falta de visão. Então, a partir de agora, você vai fazer o quê? Exercer a autorresponsabilidade. Puxa vida, o João tá batendo no Pedro. Por que será que o João tá batendo no Pedro? Autorresponsabilidade. Quem tem que descobrir o motivo? Você, eu, nós, professores. A criança não vai falar o motivo. Algumas até falam, dependendo da idade. Mas na grande maioria das vezes, você vai olhar para a criança, por que você bateu? A criança não sabe nem explicar. Aliás, é uma pergunta que a gente nem deve fazer, dependendo da idade, porque a criança não sabe explicar ainda. A criança não tem noção do tipo, eu estou com sono e por isso eu estou irritada e aí eu acabei batendo. Percebe? Não dá. Então, nós temos que puxar essa autorresponsabilidade e falar, peraí, deixa eu tentar entender aqui, o que está acontecendo com o João? Por que ele está batendo no Pedro? Tá? Então, puxa essa autorresponsabilidade para você. E na prática ali, no dia a dia, com as crianças, como é que a gente vai fazer? A primeira coisa, para tentar identificar, para te ajudar nessa tentativa de descobrir
qual é o motivo, por que essa criança tá batendo, é fazer um mapeamento geral. Quem ele bate, quando ele bate, como ele bate, quais são as possibilidades ali, o que você tá achando do porquê que ele bate. Começa a fazer um mapeamento geral, pega essa criança que bate e começa a observar e registrar tudo ali sobre ela. Mapear de maneira geral. E aí você vai ter indícios, você vai ter ali respostas que vão te explicar o porquê da criança estar agindo daquela forma. Então essa é uma ferramenta muito importante de mapeamento. Eu adoro mapeamento, eu gosto de mapear tudo. E te traz respostas, né? Muito útil no dia a dia. Funciona demais. Uma outra estratégia que você pode utilizar, aliás, deve utilizar, é trabalhar as emoções. Mas não é só trabalhar as emoções do tipo, ai, vamos fazer umas carinhas ali para a criança brincar. Ai, vamos dar um desenho para a criança pintar. Ah, vamos, sei lá, colocar com tinta aqui no mural. Não é algo só pensando na atividade, mas puxa bastante o entendimento, a vivência, a experiência, o aprendizado dessa proposta. Toda vez que a gente está trabalhando com emoções, a gente precisa puxar a vivência da emoção. A emoção, ela tem um sentimento, a emoção muitas vezes tem uma fisionomia, a emoção muitas vezes tem um entendimento, né? Então, cada um sente de uma forma, cada um entende de uma forma. Então, tudo isso precisa ser trabalhado quando a gente fala de emoções, tá? Aliás, lá na nossa biblioteca digital de atividades, a gente tem várias atividades que trabalham emoções com diferentes idades da educação infantil. Na biblioteca digital de atividades, a gente tem, nossa, mais de 450 propostas variadas, então tem desde cantinhos pedagógicos, brincar heurístico, até estimulação psicomotora, para todas as abordagens pedagógicas, para todos os tipos de escola, né? Para todas as necessidades do professor. Então, fala também sobre música, sobre contação de história, enfim, tem uma infinidade de possibilidades, de atividades, de propostas, de vivências, de experiências ali. E é importante que quando você entra na nossa biblioteca, você explore tudo mesmo e você diversifique mesmo todas as propostas que tem lá. A biblioteca digital de atividades, ela é uma assinatura, você paga um pouquinho por mês, tem acesso, recebe todas as atualizações, enfim. Se você tem dificuldade com atividades ou quer ampliar as suas atividades, aí ampliar as suas possibilidades de propostas no dia a dia, recomendo demais, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conhecer a nossa biblioteca, tá? Então, fazer essas atividades é fundamental e mais do que isso, nomear as emoções. Tanto durante as atividades como em outros momentos do dia, nomear o máximo de sensações, de emoções que você conseguir. Então, quando você percebe que a criança tá com sono, nomeia. Às vezes, tem gente que costuma falar assim, o fulano tá enjoadinho. Tá enjoadinho, tá com sono. Nomear adequadamente as emoções ajuda a criança a entender o que ela está sentindo, ajuda até a criança depois verbalizar, te dizer o que ela está sentindo. E tudo isso vai favorecer para a criança não bater. Porque se a criança consegue nomear, se a criança consegue te dizer, ela não vai precisar desse recurso do bater, ela vai se comunicar melhor. Então, nomear, está com sono, está com fome, está com sede, está triste, está feliz, nomear tudo. Dar nome para o que a criança sente, para a criança conseguir repetir também. Se você está numa turma onde as crianças ainda não falam, faça esses recursos de maneira visual. Coloque uma carinha com sono, uma carinha com fome, uma carinha com sede. Coloque aquele recurso para que a criança tenha a possibilidade de vir e apontar para você o que ela está sentindo. E aí a gente abraça aquela criança, a gente acalenta aquela criança, vem cá, a Pro quer te ajudar, vem aqui comigo, ó, mostra pra Pro, você tá com sede? Você tá com fome? Você tá com, sabe? E aí vai conversando com a criança de forma que ela possa te apontar ali e você consiga manter esse diálogo, você consiga entrar ali no mundo da criança, entender o que ela está sentindo e principalmente ajudá-la de uma maneira respeitosa, de uma maneira que você está ensinando, né? Não é aquela coisa do para de fazer isso com um amigo, vai sentar ali, não sei o quê, sabe? Essas coisas horríveis e desrespeitosas e que também não funcionam.
Então traga para uma maneira legal, uma maneira respeitosa, e principalmente uma maneira que funciona, que você vai ensinando a criança. Então é muito importante fazer a nomeação das emoções. O planejamento, ele também tem que ser um planejamento adequado. Adequado ao quê? Adequado à idade, adequado à fase de desenvolvimento, adequado às necessidades coletivas e individuais, adequado à BNCC, né, que esteja alinhado ali com o que a nossa Base Nacional Comum Curricular nos traz. Então é muito importante que esse planejamento ele esteja alinhado com tudo isso. Quanto mais o seu planejamento estiver alinhado com tudo que a criança precisa, menos essa criança vai bater. Vou te dar um exemplo prático. Toda criança, ela tem como se fosse um potinho de energia. Um potinho, pensa um potinho. Vou dar um exemplo aqui, essa caneca. Imagina que esse é o potinho da energia da criança. Quando a criança dorme, ela acorda com esse potinho cheio, até a boca. Conforme essa criança vai fazendo atividade, vai correndo, vai pulando, vai brincando, vai engatinhando, vai rastejando, esse potinho vai diminuindo. Esse potinho vai diminuindo. E toda vez que a criança dorme, que a criança se alimenta, que a criança descansa de alguma forma, o potinho volta a encher. Mas todos os dias as crianças acordam com esse potinho cheio. O que acontece muitas vezes quando a criança bate? O potinho dela de energia está cheio. Muitas vezes esse potinho está lotado. Só não quando a criança está com sono. Do resto, esse potinho muitas vezes está lotado. E aí a criança acaba batendo porque ela não consegue expressar, ela está com muita energia acumulada. Então, se eu tenho um planejamento onde as propostas são variadas, onde as propostas são diversificadas, onde eu, por exemplo, saio com as crianças da sala, faço atividades ao ar livre, faço atividades no parquinho, faço propostas que utilizem o corpo, eu vou esvaziando esse potinho. Logo, a criança não fica tão angustiada, a criança não fica com tanto excesso de energia e de emoção a ponto de precisar bater no amigo. Então, a partir de agora, olhe para as crianças e relacione com o teu planejamento esse potinho. Será que eu planejei esse dia de hoje? Será que eu estou tendo momentos para esvaziar esse potinho? Ou esse potinho só está acumulando? E mesmo as crianças que não batem, elas podem não estar tendo todas as suas possibilidades de desenvolvimento, de aprendizado, de movimento atendidas, porque o potinho está cheio. Ela só não está batendo, pode acontecer. Mas mesmo assim o potinho está cheio e ela precisa dessas propostas. Então, se você faz um planejamento muito alinhado às necessidades da criança e olha para isso e diminui ali um pouco a energia da criança para conseguir trazer propostas mais vigorosas, propostas que atendam às necessidades das crianças, isso colabora também para diminuir as crianças que batem. Percebe que eu estou te trazendo diferentes possibilidades, eu estou te trazendo diferentes motivos, porque cada vez a criança vai bater por um motivo e cada criança também vai bater por um motivo. Então não tem uma única receita, a gente tem que entender o que cada criança precisa. Por isso que eu estou te trazendo essa diversidade de possibilidades para você olhar para a criança e falar, ah, tá, a Vivian falou isso aqui, ó, encaixa aqui. Ah, beleza, não, isso que a Vivian falou vai encaixar com essa criança. E aí você vai encaixando para diminuir ali as crianças que batem no dia a dia. Isso é muito importante. Esse potinho da energia, se você passar a planejar pensando nele, se você passar a desenvolver ali o teu cotidiano pensando nele, nossa, vai ajudar demais, vai diminuir demais a quantidade de crianças que batem aí no seu dia a dia, na sua sala. Pode ter certeza. Agora, vai acontecer. Em um momento ou outro, vai acontecer, né? Aliás, já me conta aqui se já aconteceu uma situação muito diferente com você, que te causou algum problema ou não, como é que você tem passado aí por essa questão das crianças que batem. Em algum momento vai acontecer, mesmo você sendo uma professora segura, mesmo você fazendo um planejamento adequado, mesmo você tendo uma rotina adequada. Por quê? Porque isso faz parte da educação infantil. Tá? O que não pode acontecer é você não ser seguro o suficiente, não saber fazer o suficiente para as tuas atitudes aumentarem as crianças que batem, ou a quantidade de vezes que a criança batem.
ou até uma criança que não iria bater começar a bater, por conta do nosso trabalho. Isso não pode acontecer. Agora, mesmo que o seu trabalho seja de uma professora segura, vai acontecer sim de uma criança bater. Então, qual é a diferença de você ser uma professora segura e não ser uma professora segura nesse caso? Primeiro, vai ter mais criança batendo ou batendo mais vezes, se você não for segura. E segundo, se você for segura, você vai saber lidar com a situação. Você consegue enxergar a solução para aquela criança e outra solução para outra criança, em cima dessas ideias de soluções que eu fui te trazendo aqui. Então, quando acontecer, né, que vai acontecer, o que você precisa fazer? Você precisa primeiro acolher essa criança. Por quê? A criança não bateu de propósito, no sentido de que quer machucar o outro. Se você hoje, eu, virar numa pessoa e dar um tapa, eu quero machucar a pessoa. Porque eu tenho total noção que aquilo machuca. E eu sou um adulto, né? Inclusive um adulto que já passou dos 25 anos. Então, quer dizer, tem toda uma estrutura de cérebro desenvolvida. E se eu preciso controlar as minhas emoções, eu tenho muito mais recursos, muito mais maturidade, muito mais condição do que uma criança, um bebê ali da educação infantil. Então, quando o bebê e a criança bate, não necessariamente, eu diria até que eles não querem, né? Não necessariamente assim, nenhuma vez eles querem machucar. A criança nasce boa, ela não quer ir bater e machucar o outro. Quando ela faz isso, é porque ela está em fase de desenvolvimento, ela precisa aprender, alguma coisa está desajustada ali e a gente precisa ajudar. Então, quando a criança bater, a primeira coisa é acolher essa criança, né? Além dela não bater porque ela quer machucar, muitas vezes ela bate porque é assim que acontece na casa dela. A família bate nela, ou a família bate no irmão dela e ela vê o irmão apanhando e ela vai e ela bate nas outras crianças, porque o que os pais fazem com o irmão, ela faz com os amigos. Então, é importante saber também como a família lida em casa, se a família das suas crianças costuma bater ou não. Tem muitas famílias que batem, infelizmente, e a gente tem que ir tirando isso das famílias, né? Ensinando outras ferramentas para as famílias, outras formas de agir. Então é importante saber isso até para descartar essa possibilidade. Mas acolher essa criança é fundamental. Acolher como? A gente não vai brigar. Ai, fulano, eu não acredito, você bateu. Ah, você bateu, você tá fora da brincadeira. Você bateu, você tá na cadeirinha do pensamento, né? Umas coisas horrorosas. Que não se deve fazer em situação alguma. E aí, a criança continua sem aprender, continua sem se desenvolver, né? E dá tudo errado. Então, eu preciso acolher essa criança. Ai, Bia, poxa, você bateu no amigo, machucou. Olha, o amigo tá chorando. É carinho que faz no amigo. Sempre foca no positivo, tá? É carinho que faz no amigo. Tem que abraçar o amigo, fazer carinho, brincar junto, enfim. O que você resolver falar ali, dependendo da circunstância. Nunca ficar, não bate, não pode, é feio. Não é que bater é feio, bater não é feio. Bater não é feio. Por exemplo, eu adoro luta, MMA, adoro. E pra mim bater não é feio, na luta. É um esporte, eles estão lutando, por mais que na minha cabeça há controvérsia se aquilo é um esporte, né? Esporte pra mim é uma coisa de saúde, e luta não é bem saúde, luta as pessoas se machucam. Mas enfim, eu adoro luta e pra mim a luta não é feia. E pra criança também pode ser que não seja feio. Pra você pode ser feio. O que interessa é que luta não tem a ver com feio ou bonito. Luta tem a ver com certo e errado, né? Bater tem a ver com certo e errado. Bater tem a ver com machucar o amigo, respeitar o amigo, ok? Não tem a ver com feio. Então, quando a gente fala pra criança, ai, que feio, bateu no amigo. Nem o bater é feio, porque não é sobre isso. E muito menos a criança é feia. Então, não cabe esse conceito de feio. Eu preciso dizer pra criança o que ela fez. Olha, você machucou o amigo. No amigo, a gente faz carinho. Ponto. É isso que a criança precisa saber. A consequência do que ela fez, teve uma consequência aquele ato. Gerou dor. O outro está chorando. Isso não é adequado. Mas eu preciso falar para ela o que ela pode fazer. O que ela pode fazer? Carinho. O que ela pode fazer? Pedir o brinquedo, né? E aí, dependendo da situação. De qualquer forma, é muito importante que na educação infantil, tanto a criança que bateu, como a criança que apanhou, que foi, né, que levou ali um tapa,
sejam acolhidas. As duas precisam ser acolhidas. Enquanto a gente olhar para uma criança de 1 ano, 2, 3, 4, 5 e ver essa criança como um baita vilão, como uma criança má, como uma criança horrível, a gente não vai conseguir melhorar essa criança, a gente não vai conseguir ajudar essa criança. Pelo contrário, a gente vai piorar o emocional dessa criança, a gente vai trazer mais prejuízos, cada vez mais essa criança vai bater e tudo dá errado, tudo vai por água abaixo. Essa criança só vai passar a não bater por medo. Se ela sentir medo de não brincar, medo de ser abandonada, medo às vezes até de apanhar do adulto, né? E não é a educação por medo que a gente quer, muito longe disso. A gente quer uma educação respeitosa, a gente quer uma educação feliz, a gente quer uma educação onde as crianças aprendam de maneira lúdica, de maneira prazerosa, né? Então, para isso, é importante a gente acolher os dois, quem bateu e quem foi batido, e ajude as duas crianças. Quem bateu precisa aprender outras formas de se comunicar e quem foi batido precisa aprender também a se defender. De repente sair de perto, de repente segurar a mão do amigo, de repente chamar a pro, né, gritar, pro, olha o fulano, né? E aí, claro, adequado a cada idade da educação infantil, mas fato é que ambos precisam ser acolhidos. Importantíssimo. Cada vez mais as famílias estão desestruturadas, desestabilizadas, não colocando limites para os seus filhos, delegando a parte da educação que corresponde à família para a escola e para as professoras. Só que isso não pode ser uma desculpa. Ah, não tenho o que fazer, a família não põe limite. Ah, não tenho o que fazer, essa criança é assim mesmo. Ah, não tenho o que fazer, essa família desestruturada. Tem sim o que fazer. E o correto tem que ser feito na escola. Ainda que em casa isso não aconteça, ainda que de fato a família seja desestruturada ou não coloque limites, a criança passa no mínimo 4 horas na escola. E 4 horas por dia, todos os dias, dá para fazer um excelente trabalho com a criança. Basta a gente olhar para a criança com conhecimento, colocar em prática tudo que a gente está conversando aqui nesse vídeo e parar de ficar dando essas desculpinhas, sabe? De ficar jogando a responsabilidade na família. A gente já sabe que tem muita família que é assim. E a gente não consegue mudar as famílias, mas a gente é responsável pelo nosso trabalho. E olhando para o seu trabalho hoje, de que maneira você está resolvendo esse problema? De que maneira você está contribuindo para o aprendizado e para o desenvolvimento dessa criança? De que maneira você está se tornando uma pessoa melhor, né? Não só como professora, mas uma pessoa que não julga, que não critica, que não toma suas ações em cima das ações do outro, mas toma as suas ações por ser uma professora segura, uma pessoa que quer fazer o seu melhor. E essa questão de valores, ela é muito enraizada porque, querendo ou não, de uma forma ou de outra, você está passando seus valores para as crianças. Fato. Ponto. Sejam bebês, sejam crianças bem pequenas, sejam crianças pequenas. A sua maneira de se comportar, as suas atitudes, a sua fala, o seu gestual, você está sendo exemplo para essas crianças. E qual é o exemplo que você quer passar? Da pessoa que fica reclamando de quem não faz a parte dela ou da pessoa que faz a sua parte? E não estou dizendo para não falar nada, não. Tem que falar. Tem que chamar a família, tem que falar, tem que ir na Secretaria de Educação, se for o caso, tem que chamar a coordenadora, tem que chamar a diretora, tem que chamar a dona de escola, tem que fazer tudo que você tiver que fazer. Só não pode paralisar porque a família não faz a parte dela. Faz sentido? Você concorda comigo? Coloca aqui nos comentários. A partir de agora, se você colocar em prática tudo que eu falei nesse vídeo, você vai ter dias mais tranquilos, você vai ter menos crianças que batem e, principalmente, você vai passar a treinar o seu olhar, o seu comportamento, as suas atitudes para um dia a dia muito mais leve, muito mais gostoso, não só para as crianças, mas para você também. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com as suas colegas da educação infantil. Vai ser mais fácil para você trabalhar com outras professoras que também pensam assim, que também agem dessa forma. Tudo se torna muito mais leve. Então, pega o link, coloca lá no grupo do WhatsApp que você participa da sua escola. Coloque em prática tudo que a gente viu aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até lá!